Meus irmãos, a carta de Tiago, capítulo 1, vamos estar fazendo leitura de alguns versículos nesta noite, começando do versículo 2. Tiago, capítulo 1, vamos ler 11 versículos. Começamos do versículo 2 e vamos até o versículo 12, que nos diz assim: Meus irmãos, conte toda alegria quando cair em diversas tentações, sabendo disso que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado. Porém o rico em seu abatimento, porque como filhos da erva, como a flor da erva, ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece, assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Versículo 12: Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá como a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Podeis sentar, meus irmãos. Nós vamos nesta oportunidade, irmãos, falar sobre transformando tribulações em triunfos. Tiago, quem foi ele? Tiago, ele é meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus é o único ser que tem pai e não tem mãe, e tem mãe e não tem pai. E Tiago, da família de Jesus, Jesus tinha uma família numerosa. A Bíblia pelo menos cita 3 nomes de irmãos de Jesus: Tiago, Judas e Simão, não o apóstolo. E também fala das irmãs de Jesus. Algumas pessoas erroneamente dizem que são primos irmãos, mas quando a Bíblia fala de primo, fala de primo. E quando a Bíblia fala de irmão, ela está falando de irmão. Agora, Jesus é diferenciado porque ele é o primogênito de Maria. E ele foi gerado por uma ação do Espírito Santo. Os demais irmãos de Jesus foram gerados da forma natural, entre o relacionamento de José e Maria. E então Maria se engravidou de Tiago, se engravidou de Simão, se engravidou de Judas e se engravidou das irmãs também de Jesus. Fora uma família bastante numerosa. Agora, por mais que Tiago é irmão de Jesus, ele poderia arrogar para si um vínculo familiar, mas ele não faz. Na abertura da sua carta, ele se autodenomina
servo de Deus. Se coloca na condição de um servidor. Agora, Tiago não cria em Jesus, como a maioria dos seus irmãos também não cria, que ele era o Messias, aquele prometido. Pensava que Jesus poderia até ser um profeta, mas não poderia ser o Messias. E João, no capítulo 7, ele afirma que nem mesmo seus irmãos acreditavam em Jesus. Houve uma ocasião em que eles se reuniram até para prender Jesus, porque ele, devido à grande quantidade de tarefas que estava realizando, não tinha tempo nem mesmo de comer. Tal era a sua dedicação na obra pela qual ele veio realizar. E Tiago, então, segundo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele disse que Tiago teve uma experiência com Jesus depois que Jesus ressuscitou. E apareceu a Tiago, está registrado lá. E aí Paulo disse, e depois a mais de 500, e por último a mim como um abortivo. Então Tiago teve uma experiência, ele chegou a ter essa experiência do Cristo ressurreto. Jesus se apresentou a ele. Pois bem, e Tiago tornou-se, devido, segundo os historiadores, ao seu interesse pela vida religiosa, ele era um exímio conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. E ele, nesta sua carta, que ele escreve aos irmãos que estavam dispersos, ele escreve para judeus que estavam na dispersão do capítulo 8 de Atos, quando da morte de Estevão, há uma dispersão. E ele escreve. E ele repete muito do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, na sua carta. Mas ele também repete muito do sermão do monte, aonde Jesus dá as instruções fundamentais do reino, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ele reproduz os ensinos de Jesus em muitas ocasiões. E ele, ao escrever a sua carta, ele tem um público-alvo. E o público-alvo de Tiago são os judeus que haviam se convertido a Cristo. A igreja que esses judeus estavam fundando nas cidades por onde eles estavam chegando. O propósito de Tiago é afiançar a fé destes irmãos em meio às grandes tribulações. Ele é um escritor prático. Tiago, ele usa da praticidade para os seus ensinos. Ele não está preocupado com fundamentar o seu ensino em verbos. Ele está preocupado em trazer um ensino que todos compreendam perfeitamente. E ele estava perfeitamente consciente de que a igreja no exterior, eles estavam sofrendo perseguições, tribulações, angústias. Muitos estavam sendo até mesmo mortos pela sua fé. E Tiago vem escrever a vida prática cristã. Se você quer saber como é a vida cristã na prática, leia a carta de Tiago. Se você conseguir ler a carta de Tiago 50 vezes, você vai aprender o que é a vida prática cristã. E Tiago, então, ele abre a sua carta de uma forma tão esplendorosa, este meio-irmão de Jesus, que se converteu e que, segundo a história da igreja, tornou-se o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Paulo disse que quando ele vai a Jerusalém,
Tiago lhe estende a destra, quer dizer, lhe dá a mão. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Também quando eles fazem a primeira convenção da igreja, Pedro fala por ser apóstolo e Tiago arremata. E eles tomam a decisão de escreverem uma carta para as igrejas que estavam formando-se no exterior, que eles não estavam incumbidos de observar a lei de Moisés, mas de algumas coisas necessárias eles tinham que se apartarem. Agora Tiago, ele abre a sua carta dizendo: meus irmãos, conte toda a alegria quando cair em diversas tentações. Esta palavra tentação, na hora da tradução, ela deve ser traduzida por provação. Provações e não tentação. Porque ninguém tem alegria em cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Provações. Porque Deus não tenta ninguém. O próprio Tiago vai falar. Há uma diferença muito grande entre tentação e provação. A tentação vem para te derrubar. A provação vem para te promover. Não é assim com a prova? Você faz uma prova para passar de ano, para verificar realmente que você aprendeu a lição. Agora, a tentação vem para acabar com você, para aniquilar com você. Agora, uma provação, ela pode transformar numa tentação, porque depende do receptor, depende como eu recebo a prova. Se eu estou em provação, e na hora da provação eu começo a entrar no mundo da murmuração, então eu transformo aquela provação que ia ser benéfica para mim em uma tentação que me derrota. Então está em mim. Está em mim. Então todas as vezes que você for provado, não se esqueça, não transforme provação em tentação para você. Por exemplo, para que você possa entender com mais claridade, que de repente você não conseguiu agarrar aí a linha do pensamento. Diante de você se coloca uma carteira com 20 notas de lobo-guará. Carteira está lá. Você tem duas atitudes a fazer com aquela carteira, cheia das notas. Primeiro, aquela carteira foi colocada diante de você para uma provação. É uma prova. Então você pode tomar a decisão de pegar a carteira com o dinheiro e procurar o seu dono. Procurar o seu dono. Mas, mesmo aparecendo a carteira, virá uma voz, vou dizer que é no ouvido esquerdo, virá uma voz no ouvido esquerdo dizendo: como você tem sorte, hein? Achou uma dinheirama. Poxa vida, você lembra aquela geladeira nova que você estava querendo comprar? Está aí. O dinheiro é seu? Sim ou não? O dinheiro não é seu. Então a tentação vai fazer o quê? Com que você, em vez de buscar o dono da carteira, você fique com o dinheiro. E se você ficou com o dinheiro, você ficou com aquilo que não te pertence. E apropriar-se daquilo que não é meu é o quê? Quando eu me aproprio daquilo que não é meu, o que eu estou fazendo? Roubando. E se eu estou roubando, a Bíblia disse que os ladrões entrarão nos céus. É assim que diz a Bíblia? Ficarão de fora os mentirosos, adúlteros, ladrões. Entendeu? Agora, está a prova.
Aí está a carteira. Eu pego a carteira e procuro o dono. Ai, pastor, eu não consegui achar o dono. Pois bem, se eu não conseguir achar o dono, o que eu vou fazer? Eu vou na rádio da cidade e dizer: olha, achei essa carteira, está do jeito que eu achei, trouxe aqui para que você anuncie na rádio quem perdeu uma carteira contendo esses documentos e 20 notas de lobo-guará. Aí você, mas o camarada lá na rádio vai ficar com essa carteira e com esse dinheiro, pastor? Pois bem, meu irmão, o problema é dele, o pecado é dele. Entendeu a diferença? Agora, ao fazer isto, o que acontece comigo? Eu fui provado, e na hora da prova veio até uma tentação, mas eu venci a tentação e triunfei na prova. Triunfei na prova, ok? Agora, você notou um ditado que diz assim: se a vida te dá limões, faça uma limonada? Se a vida te dá problemas, tribulações, sofrimentos, utiliza isto para algo bom, porque todas as provações que vêm na tua vida, o objetivo é promover você. Promover você. Meus queridos irmãos, nós encontramos na Bíblia muitas pessoas que transformaram provações em triunfos. Temos um clássico, e até Tiago fala dele, que é Jó. Vede a paciência de Jó e que fim Deus levou. Jó, ele foi tentado para sair da provação para a tentação? Claro que foi. Ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado pela sua esposa, e ele foi tentado pelos seus amigos. Todo mundo queria que ele saísse do campo de aceitar como prova e entrasse no campo da tentação e sucumbisse. Suponhamos que Jó, lá no alto da provação, cheio de chagas e sofrimento, ele começasse a blasfemar de Deus. Nós teríamos o final do livro de Jó da forma como temos? Não teríamos. Qual seria o final? E morreu Jó. The end. Acabou. Fim. Morreu. Mas o que aconteceu com Jó? Será que ele nunca teve uma vontade de blasfemar? Claro que teve. Você pode pensar e ter até vontade, você só não pode fazer. Você não pode sair do ambiente e fazer. Suponhamos que ele acolhesse o conselho da esposa. Aonde estaria Jó? Ele tinha cometido suicídio. A esposa sugestionou a ele: amaldiçoa este Deus e pendure numa corda. Esta foi a ideia. Acaba com o seu sofrimento. Mas Jó, como diz a Bíblia, não blasfemou. E o final do livro? Olha o fim que Deus deu. Mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Então a Bíblia tem, e eu e você, na hora da provação, nós precisamos ter algumas considerações. Primeiro, todas as vezes que você estiver enfrentando uma provação, você precisa ter uma atitude de alegria. Ah, pastor, como que eu posso ser alegre na hora da provação? Irmãos, eu é quem determino. O problema nosso está no fato do recebimento. A prova está aí.
eu então vou determinar quais serão a minha atitude: alegria ou tristeza. Alegria ou tristeza. Você acha que se você ficar triste durante a tentação, a provação, as tribulações, se você ficar triste, a tribulação vai amenizar? O problema será amenizado? Esquece, irmão. Agora, se você ficar alegre, eu posso te garantir, a provação não vai amenizar, mas você terá mais força para vencê-la. É isso que Tiago está dizendo. Tenha por bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz na plenitude. Tenha por felicidade quando você passar pelas provações. Esteja feliz, esteja alegre, porque as provações, elas vêm, mas elas também passam. E qual é o resultado? Promoção. Então, quando você estiver em provas, em problemas, não se esqueça que você está para tomar uma decisão: tristeza ou alegria. Ah, pastor, é que o senhor não sofreu a prova que eu sofri, eu estou sofrendo. Mas tem uns crentes, e aqui é para nós, tem uns crentes, irmãos, que eles são masoquistas. Eles querem prova para ficar com aquela cara comprida, sabe? Estou na prova, coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Meu querido irmão, não vamos negar a realidade das provas e das tribulações. Não tem como negar. Elas estão aí. Agora, a atitude minha é que deve determinar como que eu vou enfrentar este momento. Ela vai me destruir, ela vai me lançar na depressão, ela vai me fazer ficar lá dentro de um quarto trancado, ou eu vou tomar uma atitude e dizer, é mais uma prova. E se quando tudo estava bem, eu estava com Deus, neste momento de prova, Deus está comigo. Esta foi a atitude de Jó. Ele preferiu não blasfemar. A Bíblia disse, Jó encurvou e adorou o Senhor. Então tenha uma atitude positiva, porque você vai ver que é apenas uma prova e nada mais do que isto. Essa atitude deve estar no seu e no meu coração. Não se esqueça que as perspectivas da provação determina a atitude. Eu vou determinar qual é a atitude que eu vou ter. Eu não estou dizendo para você que você vai sair aí pela rua, estou em provas, estou passando por uma prova, olha como eu estou feliz. Não é isto. Você vai chorar, e quando for chorar, não chore para que os outros vejam. Chore aos pés de Jesus. Porque o máximo que uma pessoa pode fazer por você quando você estiver chorando na prova é te passar o lenço. Enxugue as lágrimas. É isso, é o máximo que ela pode. Agora, o teu Deus não somente pode enxugar as suas lágrimas, mas pode te dar força e dizer a você, vamos passar juntos esta prova. Eu trouxe a provação, mas também trago a presença. Eu estou com você, eu estou com você na prova. O Nabucodonosor esquenta a fornalha, mas a presença de Deus refrigera. Quem vai ligar o ar-condicionado dentro da fornalha
é Deus, é o quarto homem, é Ele. O Nabucodonosor aquece 7 vezes, mas o nosso Deus esfria 70 vezes. Ele é o teu Deus, o meu Deus. Nós vamos ter provas, dificuldades, tribulações, mas nós podemos determinar, vamos chorar sim, na presença de Deus, diante dos homens e diante do inimigo. Vamos levantar o nosso rosto e dizer: estou na prova, mas vou vencer. Estou na prova, mas Deus está comigo. Estou na fornalha, mas experimento o refrigério da presença do meu Deus. Agora, Deus disse que nós vamos passar por provas. Aí você disse: mas todo mundo? Todos nós. Bonito, feio, gordo, magro, negro, branco, careca com cabelo, todos. Todos. E o mais lindo de tudo é que Deus, Ele é variado na forma. Ele prova um de um jeito, prova outro do outro jeito. É Deus. Ele é variado nessas provações. E eu vou dizer, o manual dele não esgota. Quando passa a perceber que está esgotando, ele puxa uma gaveta lá e vem um manual dessa altura assim, com mais outras formas de provações para cada um de nós. E Jesus disse: no mundo tereis, é promessa. Ah, pastor, desta promessa eu não gosto. Meu amigo, a bênção, guarda isso aí no seu coração. A bênção, ela nada mais é do que o resultado da prova. É isso. Se você quer bênção, então fique tranquilo. Senhor, me abençoa, manda mais uma prova para ele. Senhor, me abençoa, manda mais uma prova para ele. Senhor, me abençoa, manda mais uma prova para ele. Porque a bênção é o prêmio. Ninguém recebe prêmio sem antes entrar na luta. Todos nós queremos ser vencedores, mas não queremos brigar nem com a formiga. Não entramos numa briga nem de formiga, de mosquitos. E já dizemos: quero vitória, quero bênção. E Deus disse: manda uma tribulação para ele, porque para poder pegar qualquer troféu, tem que passar pela tribulação. Paulo disse que é por muitas tribulações que nós entraremos no reino de Deus. Então, se você não quer problema, se você não quer luta, se você não quer dificuldade, paciência. Também não tem bênção. Deus disse que nós vamos passar por tribulações. Mas quando? O legal de Deus, olha, irmão, se existe um ser inteligente, é Deus. Ele nunca manda um recado para você dizendo: amanhã, 6 da manhã, eu estou enviando uma tribulação na tua vida. Não tem prévio aviso. Ele não manda uma cartinha. As tribulações, ela acontece, ó, pumba, acabou. Elas simplesmente acontecem. Você vai numa... Quem poderia dizer que Jó iria sofrer um revés como sofreu naquele dia? Num dia só, o homem mais rico do Oriente, quando chegou de tarde, ele estava o quê? O homem mais pobre. Perdeu tudo. Um dia, Deus mandou uma carta para ele: olha, Jó, tal dia, você vai perder tudo. Se Deus mandasse, o que Jó tinha feito? Escondido algumas coisas, né? Porque se você souber o dia da tribulação na sua vida, você já faz o quê?
vou dar um jeito de escapar com alguma coisa. Mas Deus não manda aviso. Legal. Ele simplesmente se levanta de manhã, feliz da vida, bocejando, espreguiçando, tomando aquele café tremendo, né? Pão com manteiga, e você que é goloso come 5, 6 pães daquele. Maravilha, e sai para o trabalho e lá, antes de chegar às 10 da manhã, você já está numa tribulação terrível. Mas Deus, por que não me avisou? Simplesmente pelo fato de que Deus não manda pré-aviso para as tribulações. As tribulações simplesmente acontecem. Ninguém está preparado para ela. Outra coisa interessante sobre ter uma atitude de alegria: algumas tribulações vêm apenas pelo fato de nós sermos seres humanos. Algumas tribulações acontecem pelo fato de sermos humanos. Por exemplo, doenças. Doenças. Qual é o ser humano que não adoece? Se perguntar aqui, quem aqui não tem nenhuma enfermidade? Se você é casado, você já tem uma. Quem é que não tem umazinha pequenininha? Irmão, somos humanos. E as enfermidades vêm. Quem sabe você não tem dor de cabeça, mas não tem cabeça. Você não tem dor na perna, mas tem no braço. Você não tem uma boa audição, mas tem uma boa visão. Assim é a vida. As enfermidades são porque nós somos seres humanos. É uma prova. Acidentes. Se você tirou a sua carteira de habilitação aqui nas autoescolas de Araçatuba, você tem uma facilidade de cometer um acidente. Os motoristas de Araçatuba, os carros deles não ligam a seta. Os motoqueiros, eles pensam que estão montados num boi, num touro lá no rodeio de Barretos. Então é muito fácil você cometer um acidente. Isso acontece a todos. Muitas vezes você não comete um acidente, alguém vem e te acidenta. E tem um ciclista, pensa nos meninos doidos. Aqui na igreja nós tínhamos um irmão que de quando em quando ele atropelava um carro com a bicicleta dele. Chegava todo ralado, ensanguentado e tal. E o que aconteceu? Eu não vi o carro. Algumas tribulações é apenas pelo fato de sermos humanos, doenças, acidentes, decepções e tragédias. Tragédias. Uma tragédia, um terremoto, é uma tragédia. Um alagamento, é uma tragédia. Ah, mas eu sou de Jesus, se alagar Araçatuba, eu tenho certeza que o Senhor vai me colocar numa ilha. Pode ser que Ele faça isso, mas também pode ser que Ele te enche a barriga d'água. Deus é Deus. Quando nós começamos a conhecer a Deus, a entender Deus, como Ele funciona, você vai viver feliz nessa terra, sendo preparado para viver nos céus. Aleluia. Outras tribulações, perseguições, vêm pelo fato de nós sermos cristãos. Uma é pelo fato de sermos humanos, outra é por causa da nossa fé em Cristo. Ser cristão de verdade, irmão, te prepara para sofrer. Te prepara. Nós não queremos sofrer, não é assim? Não queremos. Mas os nossos primeiros irmãos, por exemplo, qual de nós aqui somos melhores do que Pedro? Tem alguém aqui que é melhor do que Pedro? Quem aqui é melhor do que Paulo?
Quem aqui é melhor do que Filipe? Não temos. E essa gente, pelo fato de ser cristão, eles não foram perseguidos? Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo escrevendo disse: de agora em diante, ninguém mais me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Açoitado, vilipendiado e tantas outras coisas que aconteceu com ele. E quem aqui é melhor do que ele? Eu não sou. Você também não é. E se Deus não poupou eles de perseguições e tribulações, você acha que Deus vai poupar você? Só porque você nasceu em Araçatuba? Esquece, meu irmão. As provações por sermos cristãos. Não vá pensar que por sermos cristãos o mundo vai idolatrar a gente. Esquece isso. A sua fé é contrária aos valores que o mundo apresenta. Se a sua fé é verdadeira, é genuína em Deus, o mundo não suporta uma fé genuína. E ele fará de tudo para apagar a genuinidade da fé que você tem. Se o mundo está de tapinhas nas suas costas, te beijando e dizendo sois bem-vindo, esquece, você está longe de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mundo e Deus não conseguem andar junto. A tua fé é contrária ao mundo. Então, por sermos cristãos, por sermos humanos vem a tribulação, por sermos cristãos, e também Satanás. Você acha que o diabo está contente com você? Se o diabo está contente com você, é sinal que você já é dele. Oh, falei com Satanás esta manhã. Pensa num cara feliz comigo. Falou, oh, servo bendito. Se o diabo está contente com você, você já faz parte do time. Quem sabe você não está nem em campo, né, com a camisa 11, mas você está com a 12 sentada lá no banco de reserva, esperando entrar em campo. O diabo nunca vai gostar da igreja. O diabo nunca vai gostar de você. E é bom que ele não goste mesmo. Quem tem que gostar de você é Jesus, e ele te ama. Quem gosta de você depois de Jesus é a tua esposa ou esposo. Quem gosta de você é seu pai e sua mãe. Satanás vai gostar de limão para lá. Aqui eu quero é Deus na minha vida e no meu coração. Aleluia. Agora, Tiago disse: passar por tribulação. Ele não disse ficar na prova ou ficar na tribulação. Ele utiliza o verbo de passar. O que é passar? É o verbo de uma ação contínua. Você está passando. Lembra do hino do, como é o nome? Irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passar. Não é ficar. Agora, muitas vezes o crente, ele se enreda tanto na tribulação e fica choramingando por uma parte e outra, que quanto mais ele chora e choraminga, você já esteve na beira do rio e viu aquele redemoinho que as águas formam, e de repente um pedaço de madeira seca fica ali naquele redemoinho dando volta e não sai do lugar? Tem crente que está numa tribulação desde que Judas morreu despencado no barranco, naquele redemoinho. E ali, não consegue sair. Por que não consegue sair? Porque ele já quis ficar naquele estado. Abraçou aquele estado, se prostrou naquele estado. E toda vez que ele é colocado à prova para sair, ele repete. Se você não passou na prova, repetiu de ano, meu amigo. Aqui não é aprovação automática que o PSDB implantou, não. Começa no primeiro, já vai direto para o segundo sem saber ler nem escrever, terceiro sem saber matemática, quarto, não. Com Deus não é assim.
Com Deus, ou você passa na prova, ou repete o processo. Com Deus é simples. E tem gente aqui, irmãos, que são repetentes. Faz 300 anos, desde que Daniel Berg fundou a Assembleia de Deus no Brasil, eles estão repetindo, e repetindo, e repetindo, e não sai da mesma vida. O que Deus está esperando? Meu filho, eu coloquei a prova, tenha uma atitude positiva, alegre-se, prepare para a vitória. Não, eu gosto tanto dessa prova. Então, fazer o quê? Outra questão interessante é que Ele espera que você passe. Ele espera que você passe. Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, ele disse: por passar por várias tribulações. Várias. Ô pastor, não pode ser uma só? Pode, uma para cada dia. Tem dia, irmão, que você vai passar pelo menos por umas 10, 20, depende. Quanto mais Deus vai te utilizar, maior será a sua quantidade de provações, de tribulações. Eu pensei que ia ser diferente, pastor. Pensei que Deus ia olhar para mim e falar: filhinho querido do papai, vou te abençoar, fica tranquilo. E todo dia um anjo chega, batendo aquelas asas cheias de pena, parecendo um frango de granja, chegando na sua casa: estou trazendo benção. Sobe aquele, desce outro, que nem a escada de Jacó, subiam e o Senhor montou a escada de Jacó no fundo da minha casa, e toda hora desce um anjo e sobe anjo, só benção, só benção. Esquece, meu irmão. Esses anjos podem subir e descer, mas tribulação, prova, tribulação, prova, tribulação, prova. E de repente Deus disse: olha, tenho mais uma tribulação. E o anjo já grita: eu quero levar para o João Paulo. E já desce correndo. Assim é a vida. Quanto mais Deus vai te utilizar, mais você vai ser provado. Nós gostamos de fazer aquela oração: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Oh, meu querido, todo vaso que Deus vai usar tem que passar pela mão do oleiro. O barro tem que ser amassado, tem que se transformar num barro de qualidade, tem que ter um molde especial. Ele vai te utilizar, mas enquanto isso, Ele está moldando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. E o que eu devo fazer, pastor? Dando glória a Deus. Está doendo? Vai dando glória. A porta fechou? Vai dando glória. A lágrima desceu? Vai dando glória. Aceitando, por quê? Porque Deus está trabalhando. E de repente, quando é que Deus vai terminar de se trabalhar, pastor? Fica tranquilo. Até que a trombeta soe, e Ele não está com pressa de soar aquela trombeta, porque estão ensinando um arcanjo a tocar aquela trombeta desde a eternidade. E diz que é um daqueles integrantes da orquestra lá de Deus que não sabe tocar nada. Diz que é um sujeito ruim. Então até ensinar ele a fazer o acorde certo e soprar aquela trombeta de uma forma que realmente Deus quer, vai demorar. E enquanto isso, Ele vai te provando, te perseguindo, te atribulando. E você o que vai fazer? Murmurar? Para quê, meu irmão? Vai dando glória, vai com uma alegria. Como é que você está? Estou na prova, mas Deus está comigo. Estou na prova, mas a presença dEle caminha na minha vida. Estou na prova, mas estou sentindo que já vem aí um sinal de grande bênção em direção à minha vida. Aleluia, glória a Deus. Passar por várias provas. Quando você está passando por várias provas, é como um tecedor que está tecendo. Você viu aquelas mulheres que pega a linha, aquelas agulhas, e começa a fazer uma tecedura, e começa a tecer pelo lado do avesso?
e vai tecendo pelo lado do avesso, você olha e diz, mas no que vai dar isso? No que vai dar isso? Mas quando ela termina que vira aquela tecelagem que ela fez, tem uma figura esplendorosa. A nossa vida é assim. Para que você esteja bem, Deus te vira pelo lado do avesso. Meu irmão, te vira pelo lado do avesso, te coloca de ponta cabeça. E se você reclamar, Ele retarda o processo. Com Deus é assim. Por que Ele faz isso? É o método dele. Quando chega no céu, pergunte para o Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? E Ele vai dizer para você, se eu não tivesse feito aquilo, você não estava aqui hoje. Porque tem muito crente que reclama na hora da tentação, da tribulação, da prova, que não vai perguntar para Deus, não vai chegar lá. Vai tornar-se um murmurador e vai para um lugar mais quentinho. Vigia. E vamos encerrar. Deus está trabalhando na sua vida, nesta prova, nessa tribulação. Ele está tecendo a sua vida. Os de fora parece que não vê resultado, você também parece que não vê, mas Ele não terminou. Esses dias atrás mandaram para mim um vídeo de, como é que chama aquele, novos talentos. E dentre esses novos talentos foi uma moça. Lá tem os jurados, 5 jurados, e uma moça foi fazer uma pintura numa tela. E ela começa a fazer a pintura e vai pintando. Um jurado olha para o outro e tem sempre o apressadinho que vai lá, pá, reprovada. E ela continua. O segundo, pá, reprovado. E ela continua. Terceiro, pá, ela foi reprovada. O quarto também. E ela continua pintando, continua pintando, continua pintando. Mas na opinião dos jurados, ela já estava eliminada. O 5º jurado aperta, está completamente eliminada. Mas ela não terminou a pintura. Então ela vai, pega o balde, um balde que tem lá ao lado, cheio de um pó branco, e joga sobre aquela tela, com a pintura toda desconforme. E ela joga aquele pó branco e vai lá na tela e vira a tela no seu sentido original, de cabeça para cima, e tem a figura de uma pessoa, e todos ficam assustados. Uau! É assim que Deus está trabalhando em você. Parece que são só riscos e rabiscos. Uns dizem, isso não vai chegar em lugar nenhum. Mas Deus não terminou a pintura. Ele ainda não terminou. E quando Ele terminar, você será uma verdadeira obra de arte. Uma obra para enfeitar os céus. Os céus, irmãos, serão enfeitados por vencedores de tribulações, de perseguições, de angústia. Você vai encontrar com gente lá que passou por situações terríveis, e eles estarão lá embelezando os céus. Te prepare para esse dia. E para a gente terminar de verdade, o cristão, ele deve ter alegria em meio às tribulações. A alegria faz você suportar com mais facilidade. Ou seja, quem tem medo de tomar injeção, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, rapaz... Jesus Nazareno ia começar a aplicar hoje. Você notou que quando você vai tomar, quem tem medo de tomar, você vai com medo de tomar a injeção, parece que a dor multiplica. Mas se você vai tranquilo, carro entra lá, aplica aí, e a enfermeira ou enfermeiro, pá, parece que você nem sentiu a dor. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma tão extraordinária, que
Se você tem medo, multiplica a dor. Se você aceita olha, aqueles já vão, acho que ficaram com medo de tomar injeção, né? Aqueles que foram já ficaram com medo de tomar injeção. Se você tem medo, então a dor fica mais forte. É assim. Você e eu, é o que Tiago está dizendo. Esteja alegre. O fogo está queimando, mas eu estou alegre. A luta está batendo, mas eu estou alegre. Estou feliz. Quando eu vou chorar? Lá nos pés de Jesus. Senhor, está difícil, me ajuda. E você, meu irmão, guarde esse conselho. Escreva na tábua do teu coração. Pendure no seu pescoço. Fale dele andando pelo caminho ou sentando no caminho. Nunca peça para Deus tirar a provação e a tribulação. Não peça. Por quê? Só os derrotados é quem pede. Não tem aquele, Senhor, tire essas tribulações, tire, Senhor, essas provações, tira, Senhor. Não peça para Ele tirar. Como que eu devo orar na hora da tribulação, da provação? Senhor, dá-me força para vencer. Esta é a tua oração. Dá-me força para vencer, Senhor. É uma tribulação, uma provação maior do que eu, mas eu sei que se o Senhor me der força, eu vou vencer. Eu vou vencer.